11. Daí a dias, os frequentadores da botica na praça viram com espanto o padre Natário e o Dr. Godinho conversando em harmonia, à porta da loja de ferragens do Guedes. O recebedor, que era escutado com deferência em questões de política estrangeira, observou-os com atenção através da porta vidrada da farmácia e declarou com um tom profundo que não se admiraria mais se visse Vítor Manuel e Pio IX passearem de braço dado. O cirurgião da Câmara, porém, não estranhava aquele comércio de amizade. Segundo ele, o último artigo da Voz do Distrito, evidentemente escrito pelo Dr. Godinho, era o seu estilo incisivo, cheio de lógica, atulhado de erudição. Mostrava que a gente da Maia se queria ir aproximando da gente da Misericórdia. O Dr. Godinho, na expressão do cirurgião da Câmara, fazia tagatéis ao governo civil e ao clero diocesano. A última frase do artigo era significativa. Não seremos nós que regatearemos ao clero os meios de exercer proficuamente a sua divina missão. A verdade era, como observou o indivíduo obeso, o amigo Pimenta, que se não havia ainda paz, já havia negociações. Porque na véspera ele vira com aqueles seus olhos que a terra tinha de comer o padre Natário saindo de manhã muito cedo da redação da Voz do Distrito. Ô, amigo Pimenta, essa é fabricada. O amigo Pimenta ergueu-se com majestade, deu um puxão grave aos cós das calças e ia indignar-se quando o recebedor acudiu. Não, o amigo Pimenta tem razão. A verdade é que eu, no outro dia, vi o patife do Agostinho fazer grande barretada ao padre Natário. E que o Natário traz intriga na mão, isso é seguro. Eu gosto de observar as pessoas. Pois, senhores, o Natário, que nunca aparecia aqui na arcada, agora vejo sempre aí, com o nariz pelas lojas. Depois, a grande amizade com o padre Silvério. Hão de reparar que são ambos certos aí na praça às Ave-Marias. E é negócio com a gente do Dr. Godinho. O padre Silvério é o confessor da mulher do Godinho. Umas coisas pegam com as outras. Era muito comentada com efeito a nova amizade do padre Natário com o padre Silvério. Havia 5 anos tinha ocorrido na sacristia da Sé, entre os dois eclesiásticos, uma questão escandalosa. Natário correra até de guarda-chuva erguido para o padre Silvério, quando o bom cônego Sarmento, banhado em lágrimas, o reteve pela batina gritando: Ô, colega, que é a perdição da religião! Desde então, Natário e Silvério não falavam. Com desgosto de Silvério, um bonacheirão de uma obesidade hidrópica, que, segundo diziam as suas confessadas, era todo afeição e perdão. Mas Natário, seco e pequeno, tinha tenacidade no rancor. Quando o senhor Chantre Valadares começou a governar o bispado, chamou-os e, depois de lhes lembrar com eloquência a necessidade de manter a paz na igreja, de lhes recordar o exemplo tocante de Castor e Pólux, empurrou Natário com uma brandura grave para os braços do padre Silvério, que o teve um momento sepultado na vastidão do peito e do estômago, murmurando todo comovido: Todos somos irmãos! Todos somos irmãos! Mas Natário, cuja natureza dura e grosseira nunca perdia, como o papelão, as dobras que tomava, conservou com o padre Silvério um tom amuado. Na sé ou na rua, resvalando junto dele, com um jeito brusco do pescoço, rosnava apenas: Senhor padre Silvério, às ordens! Havia, porém, 2 semanas, uma tarde de chuva, Natário fizera repentinamente uma visita ao padre Silvério, sob pretexto que ou pilhara ali uma pancada de água e que se vinha recolher um instante. E também, acrescentou, para lhe pedir a sua receita para a dor de ouvidos, que uma das minhas sobrinhas, coitada, está como doida, colega. O bom Silvério, esquecendo de certo que ainda nessa manhã vira as 2 sobrinhas de Natário sãs e satisfeitas como 2 pardais, apressou-se a escrever a receita, todo feliz de utilizar os seus queridos estudos de medicina caseira, e murmurava banhado de riso: Ora, que alegria, colega, vê-lo aqui de novo nesta sua casa! A reconciliação foi tão pública que o cunhado do senhor Barão de Via Clara, bacharel de grandes dotes poéticos,
lhe dedicou uma daquelas sátiras que ele intitulava ferrões, que iam manuscritas de casa em casa, muito saboreadas e muito temidas, e chamara a composição tendo presente de certo a figura dos dois sacerdotes, famosa reconciliação do macaco e da baleia. Era com efeito frequente, agora, ver a pequena figura de Natário gesticulando e saltitando ao lado do vulto enorme e pachorrento do padre Silvério. Uma manhã mesmo os empregados da administração, que era então no Largo da Sé, gozaram muito, observando da sacada os dois padres que passeavam no terraço ao tépido sol de maio. O senhor administrador, que passava as horas da repartição namorando com um binóculo, por trás da vidraça do seu gabinete a esposa do Teles, a alfaiate, começara subitamente a dar gargalhadas à janela. O escrivão Borges correu logo, de pena na mão, à varanda, a ver de que ria sua senhoria, e, muito divertido a fungar, chamou à pressa o Arthur Couceiro, que estava copiando para estudar a guitarra uma canção da Grinalda. O amanuense Pires, severo e digno, aproximou-se carregando para a orelha o seu barretinho de seda, com horror às correntes de ar, e em grupo de olho arregalado observavam os dois padres que tinham parado à esquina da igreja. Natário parecia excitado. Procurava de certo persuadir, abalar o padre Silvério, e em bicos de pés, plantado diante dele, agitava freneticamente as mãos muito magras. Depois, subitamente, apoderou-se-lhe do braço, arrastou-o ao comprido do terraço lajeado, ao fundo parou, recuou, fez um gesto largo e desolado, como atestando a perdição possível dele. Da Sé ao lado da cidade, do universo em redor, o bom Silvério, com os olhos muito abertos, parecia apavorado. E recomeçaram a passear. Mas Natário exaltava-se, dava recuões bruscos, atirava estocadas com longo dedo ao vasto estômago de Silvério, batia patadas furiosas nas lajes polidas e, de repente, de braços pendentes, mostrava-se acabrunhado. Então o bom Silvério falou um momento com a mão espalmada sobre o peito. Imediatamente, a face biliosa de Natário iluminou-se, pulou, bateu no ombro do colega, palmadinhas de muito júbilo, e os dois sacerdotes entraram na sé, chegados e rindo baixinho. Que patuscos! Disse o escrivão Borges, que detestava sotainas. Aquilo tudo é a respeito do jornal, disse Arthur Couceiro, vindo retomar o seu trabalho lírico. O Natário não sossega enquanto não souber quem escreveu o comunicado, disse-o ele em casa da Santa Joaneira. E a coisa pelo Silvério vai bem, que é o confessor da mulher do Godinho. Corja! Rosnou o Borges com nojo, e continuou pachorrentamente o ofício que compunha, remetendo para a alcobaça um preso, que ao fundo da saleta, entre dois soldados, esperava sobre um banco, prostrado e embrutecido, com uma face de fome e as mãos em ferros. Daí a dias tinha havido na Sé o ofício de corpo presente pelo rico proprietário Moraes, que morrera de um aneurisma, e a quem sua esposa, em penitência de certo dos desgostos que lhe dera com a sua afeição desordenada por tenentes de infantaria, estava fazendo, como se disse, exéquias de pessoa real. Amaro desvestira-se, e na sacristia, à luz de um velho candeeiro de latão, escrevia acentos atrasados, quando a porta de Carvalho rangeu e a voz agitada de Natário disse: Ô Amaro, você está aí? Que temos? O padre Natário fechou a porta e, atirando os braços para o ar. Grande novidade! É o escrevente. Que escrevente? O João Eduardo. É ele. É o liberal. Foi ele que escreveu o comunicado. Que me diz você? Fez Amaro atônito. Tenho provas, meu amigo. Vi o original escrito pela letra dele, o que se chama V. 5 tiras de papel. Amaro, com os olhos esgazeados, fitava Natário. Custou, exclamou Natário. Custou, mas soube-se tudo. 5 tiras de papel. E quer escrever outro. O senhor João Eduardo. O nosso rico amigo, o senhor João Eduardo. Você está certo disso? Se estou certo, estou a dizer-lhe que vi, homem. E como soube você, Natário? Natário dobrou-se e, com a cabeça enterrada nos ombros, arrastando as palavras.
Ah, colega, lá isso. Os comos e os porquês, você compreende? Sigilos magnus. E com uma voz aguda de triunfo, a largos passos pela sacristia. Mas ainda isto não é nada. O Sr. Eduardo, que nós víamos ali na casa da Santa Joaneira, tão bom mocinho, é um patife antigo. É o íntimo do Agostinho, o bandido da Voz do Distrito. Está metido na redação até altas horas da noite. Uma orgia, vinhaça, mulheres, e gaba-se de ser ateu. Há 6 anos que se não confessa. Chama-nos a canalha canônica. É republicano. Uma fera, meu caro senhor, uma fera. Amaro, escutando Natário, arrumava atarantadamente com as mãos trêmulas papéis no gavetão da escrivaninha. E agora? Perguntou. Agora? Exclamou Natário. Agora é esmagá-lo. Amaro fechou o gavetão e, muito nervoso, passando o lenço pelos lábios secos, uma sim, e a pobre rapariga, coitada, casar agora com um homem desses, um perdido. Os 2 padres, então, olharam-se fixamente. No silêncio, o velho relógio da sacristia punha o seu tic-tac plangente. Natário tirou da algibeira dos calções a caixa do rapé e, com os olhos ainda fixos em Amaro, a pitada nos dedos, disse sorrindo friamente. Desmanchar-lhe o casamentozinho, hein? Você acha? Perguntou sofregamente Amaro. Caro colega, é uma questão de consciência. Para mim era uma questão de dever. Não se pode deixar casar a pobre pequena com um brejeiro, um pedreiro livre, um ateu. Com efeito, murmurava Amaro. Venha calhar, hein? Fez Natário e sorveu com gozo a pitada. Mas o sacristão entrou. Eram as horas de fechar a igreja. Vinha perguntar às suas senhorias se demoravam. Um instante, senhor Domingos! E enquanto o sacristão corria os pesados ferrolhos da porta interior do pátio, os 2 padres muito chegados falavam baixo. Você vai ter com a Santa Joaneira, dizia Natário. Não, escute, é melhor que lhe fale o Dias. O Dias é que deve falar a Santa Joaneira. Vamos pelo seguro. Você fale a pequena e diga-lhe simplesmente que o ponha fora de casa. E ao ouvido de Amaro. Diga, rapariga, que ele vive aí de casa e por carinho com uma desavergonhada. Homem, disse Amaro recuando. Não sei se isso é verdade. Há de ser. Ele é capaz de tudo. E depois é um meio de levar a pequena. E foram descendo a igreja atrás do sacristão, que fazia tilintar o seu molho de chaves, pigarreando grosso. Nas capelas pendiam as armações de paninho negro agaloadas de prata. Ao centro, entre 4 fortes tocheiras de grosso morrão, estava a essa, com um largo pano de veludilho cobrindo o caixão do Moraes, recaindo em pregas franjadas. A cabeceira tinha uma larga coroa de perpétuas, e aos pés pendia de um grande laço de fita escarlate o seu hábito de cavaleiro de Cristo. O padre Natário então parou, e tomando o braço de Amaro com satisfação. E depois, meu caro amigo, tenho outra preparada ao cavalheiro. O quê? Cortar-lhe os víveres. Cortar-lhe os víveres? O pateta estava para ser empregado no governo civil primeira-amanuense, hein? Pois vou-lhe desmanchar o arranjinho. E o Nunes Ferral, que é dos meus, homem de boas ideias, vai pô-lo fora do cartório e que escreva então comunicados. Amaro teve horror àquela intriga rancorosa. Deus me perdoe, Natário, mas isso é perder o rapaz? Enquanto não o vi por essas ruas a pedir um bocado de pão, não largo, Padre Amaro, não largo. Ô, Natário, ô colega, isso é de pouca caridade, isso não é de cristão. É então aqui que Deus está a ouvi-lo. Não lhe dê isso cuidado, meu caro amigo. Deus serve-se assim, não é a resmungar Padre Nossos. Para ímpios não há caridade. A Inquisição atacava-os pelo fogo. Não me parece mal atacá-los pela fome. Tudo é permitido a quem serve uma causa santa. Que se não metesse comigo. Iam a sair, mas Natário deitou um olhar para o caixão do morto e apontando com o guarda-chuva. Quem está ali? O Moraes, disse Amaro. O gordo picado das bexigas? Sim. Boa besta!
E depois de um silêncio, foram os ofícios do Moraes. Eu nem dei por isso, ocupado cá na minha campanha. E a viúva fica rica. É generosa, é presenteadora. Quem a confessa é o Silvério, hein? Tem as melhores pechinchas da leiria, aquele elefante. Saíram. A botica do Carlos estava fechada, o céu muito escuro. No largo, Natário parou. Resumindo, o Dias fala Santa Joaneira e você fala a Pequena. Eu, por mim, me entenderei com o agente do governo civil e com o Nunes Ferral. Encarreguem-se vocês do casamento, que eu me encarrego do emprego. E batendo no ombro do pároco jovialmente. É o que se pode dizer atacá-lo pelo coração e pelo estômago. E adeuzinho, que as pequenas estão à espera para a ceia. Coitadita, a Rosa tem estado com um defluxo. É fraquita aquela rapariga, dá-me muito cuidado. Que eu, em havendo murcha, até perco logo o sono. Que quer você? Quando se tem bom coração... Até amanhã, Amaro. Até amanhã, Natário. E os dois padres separaram-se quando davam 9 horas na Sé. Amaro entrou em casa ainda um pouco trêmulo, mas muito decidido, muito feliz. Tinha um dever delicioso a cumprir. E dizia alto, com passos graves pela casa, para se compenetrar bem dessa responsabilidade estimada. É do meu dever, é do meu dever. Como cristão, como pároco, como amigo da Santa Joaneira, o seu dever era procurar Amélia e, com simplicidade sem paixão interessada, contar-lhe que fora João Eduardo, seu noivo, que escrevera o comunicado. Foi ele. Difamou os íntimos da casa, sacerdotes de ciência e de posição. Desacreditou-a a ela. Passa as noites em deboche na pocilga do Agostinho. Insulta o clero baixamente. Gaba-se de irreligião. Há 6 anos que se não confessa. Como diz o colega Natário, é uma fera. Pobre menina. Não podia casar com um homem que lhe impediria a vida perfeita, lhe achincalharia as boas crenças. Não a deixaria rezar, nem jejuar, nem procurar no confessor a direção salutar, e como diz o santo padre Crisóstomo, amadureceria a sua alma para o inferno. Ele não era seu pai, nem seu tutor, mas era pároco, era pastor. E se a não subtraísse aquele destino herético pelos seus conselhos graves, pela influência da mãe e das amigas, seria como aquele que tem a guarda de um rebanho numa herdade e abre indignamente a cancela ao lobo. Não, a Améliazinha não havia de casar com um ateu. E o seu coração então batia forte sob a efusão daquela esperança. Não, o outro não a possuiria. Quando viesse a apoderar-se legalmente daquela cinta, daqueles peitos, daqueles olhos, daquela Améliazinha, ele, pároco, lá estava para dizer alto: para trás, seu canalha, isso aqui é de Deus! E tomaria então bem cuidado em guiar a pequena salvação. Agora o comunicado estava esquecido, o Sr. Chantre tranquilizado. Daí a dias poderia voltar sem susto à Rua da Misericórdia, recomeçar os deliciosos serões, apoderar-se de novo daquela alma, formá-la para o paraíso. É aquilo, Jesus! Não era uma intriga para arrancar ao noivo. Os seus motivos, e dizia-o alto para se convencer melhor, eram muito retos, muito puros. Aquilo era um trabalho santo para arrancar ao inferno. Ele não a queria para si, queria para Deus. Casualmente, sim, os seus interesses de amante coincidiam com seus deveres de sacerdote. Mas se ela fosse vesga e feia e tola, ele iria igualmente à Rua da Misericórdia em serviço do céu desmascarar o Sr. João Eduardo, difamador e ateu. E, sossegado por esta argumentação, deitou-se tranquilamente. Mas toda noite sonhou com Amélia. Tinha fugido com ela e ia-a levando por uma estrada que conduziu ao céu. O diabo perseguia-o. Ele via-o com as feições de João Eduardo, soprando e rasgando com os cornos os delicados seios das nuvens. E ele escondia Amélia no seu capote de padre, devorando-a por baixo de beijos. Mas a estrada do céu não findava. Onde é a porta do paraíso? Perguntava ele a anjos de cabeleiras de ouro que passavam, num doce rumor de asas, levando almas nos braços. E todos lhe respondiam: na Rua da Misericórdia,
na Rua da Misericórdia, número 9. Amaro sentia-se perdido. Um vasto éter cor de leite, penetrável e macio como uma penugem de ave, envolvia-o. E ele procurava debalde uma tabuleta de hospedaria. Por vezes resvalava junto dele um globo reluzente de onde saía o rumor de uma criação, ou um esquadrão de arcanjos, com couraças de diamantes, erguendo alto espadas de fogo, galopavam num ritmo nobre. Amélia tinha fome, tinha frio. Paciência, paciência, meu amor, dizia-lhe ele. Caminhando vieram encontrar uma figura branca, que tinha na mão uma palma verde. Onde está Deus, nosso Pai? Perguntou-lhe Amaro, com Amélia conchegada ao peito. A figura disse: Eu fui um confessor, e sou um santo. Os séculos passam, e imutavelmente, sempiternamente sustento na mão esta palma, e banha-me um êxtase igual. Nenhuma tinta modifica esta luz para sempre branca, nenhuma sensação sacode o meu ser para sempre imaculado, e imobilizado na bem-aventurança, sinto a monotonia do céu pesar-me como uma capa de bronze. Oh, pudesse eu caminhar a passos largos nas torpezas diferentes da terra, ou baracejar sob as variedades da dor nas chamas do purgatório. Amaro murmurou: Bem fazemos nós em pecar. Mas Amélia desfalecia, fatigada. Dormamos, meu amor. E deitados, viam estrelas flutuando numa poeirada como joio sacudido vivamente do crivo. Então nuvens começaram a dispor-se em torno deles, em pregas de cortinados, dando um perfume de sachês. Amaro pousou a sua mão sobre o peito de Amélia. Um enleio muito doce enervava-os. Enlaçaram-se, os seus lábios pegavam-se úmidos e quentes. Oh, Améliazinha, murmurava ele. Amo-te, Amaro, amo-te, suspirava ela. Mas de repente as nuvens afastaram-se como os cortinados de um leito, e Amaro viu diante o diabo que os alcançara, e que com as garras na cinta esgaçava a boca numa risada muda. Com ele estava outro personagem. Era velho como a substância. Nos anéis dos seus cabelos vegetavam florestas. A sua pupila tinha a vastidão azul de um oceano, e nos dedos abertos com que confiava a barba infindável caminhavam como em estradas filas de raças humanas. Aqui estão os dois sujeitos, dizia-lhe o diabo retorcendo a cauda, e por trás Amaro via aglomerarem-se legiões de santos e de santas. Reconheceu São Sebastião com as suas setas cravadas, Santa Cecília trazendo na mão o seu órgão, por entre eles sentia abalarem os rebanhos de São João, e no meio erguia-se o bom gigante São Cristóvão, apoiado ao seu pinheiro. Espreitavam, cochichavam. Amaro não se podia desenlaçar de Amélia, que chorava muito baixo. Os seus corpos estavam sobrenaturalmente colados, e Amaro, aflito, via que as saias dela levantadas descobriam seus joelhos brancos. Aqui estio os dois sujeitos, dizia o diabo ao velho personagem. E repare-o, meu prezado amigo, porque todos aqui somos apreciadores que a pequena tem bonitas pernas. Santos vetustos alçaram-se sofregamente em bicos de pés, estendendo pescoços onde se viam cicatrizes de martírios, e as 11.000 virgens bateram o vôo como pombas espavoridas. Então o personagem, esfregando as mãos de onde se esfarelavam universos, disse grave: Fico inteirado, meu caro amigo, fico inteirado. Com que, senhor pároco? Vai-se à Rua da Misericórdia? Arruína-se a felicidade do senhor João Eduardo, um cavalheiro? Arranca-se a Améliazinha, mamã, e vem-se saciar concupiscências reprimidas a um cantinho da eternidade? Eu estou velho, e está rouca esta voz que outrora tão sabiamente discursava pelos vales. Mas pensa que me assombra o senhor conde de Ribamar, seu protetor? Apesar de ser um pilar da igreja e uma coluna da ordem? Faraó era um grande rei, e eu afoguei-o, e os seus príncipes cativos, os seus tesouros, os seus carros de guerra e as manadas dos seus escravos. Eu cá sou assim. E se os senhores eclesiásticos continuarem a escandalizar Leiria,
Eu ainda sei queimar uma cidade como um papel inútil, e ainda me resta água para dilúvios. E voltando-se para dois anjos armados de espadas e lanças, o personagem bradou: chumbem uma grilheta aos pés do padre e levem-no ao abismo número 7. E o diabo ganha. Aí estão as consequências, senhor Padre Amaro. Ele sentiu-se arrebatado de sobre o seio de Amélia por mãos de brasa, e ia lutar, bradar contra o juiz que o julgava, quando um sol prodigioso que vinha nascendo do oriente bateu no rosto do personagem, e Amaro, com um grito, reconheceu o Padre Eterno. Acordou banhado em suor. Um raio de sol entrava pela janela. Nessa noite, João Eduardo, indo da praça para a casa da Santa Joaneira, ficou assombrado ao ver aparecer à outra boca da rua, do lado da Sé, o Santíssimo em procissão. E vinha para a casa das senhoras. Por entre as velhas de mantel pela cabeça, as tochas faziam destacar opas de paninho escarlate. Sob o palho, os dourados da estola do pároco reluziam, uma campainha tocava adiante, as vidraças apareciam luzes, e na noite escura, o sino da sé repicava sem descontinuar. João Eduardo correu aterrado, e soube logo que era extrema-unção a entrevada. Tinham posto na escada um candeeiro de petróleo sobre uma cadeira. Os serventes encostaram a parede da rua, os varais do palio, e o pároco entrou. João Eduardo, muito nervoso, subiu também. Ia pensando que a morte da entrevada, o luto retardaria o seu casamento. Contrariava-o a presença do pároco e a influência que ele adquirira naquele momento, e foi quase que exilado que perguntou à russa na saleta: então, como foi isto? Foi a pobre de Cristo que esta tarde começou a esmorecer. O senhor doutor veio, diz que estava a acabar e a senhora mandou pelos sacramentos. João Eduardo então julgou delicado ir assistir à cerimônia. O quarto da velha era junto à cozinha, e tinha naquele momento uma solenidade lúgubre. Sobre uma mesa coberta de toalha de folhos, estava um prato com 5 bolinhas de algodão entre 2 velas de cera. A cabeça da entrevada, toda branca, a sua cor-face cor de cera, mal se distinguiam do linho do travesseiro. Tinha os olhos estupidamente dilatados e ia apanhando incessantemente com um gesto lento a dobra do lençol bordado. A Santa Joaneira e Amélia rezavam ajoelhadas à beira da cama. A senhora Dona Maria da Assunção, que casualmente entrara ao voltar da fazenda, ficara à porta do quarto aterrada, agachada sobre os calcanhares, murmurando salve rainhas. João Eduardo, sem ruído, dobrou o joelho junto dela. O padre Amaro, curvado quase ao ouvido da entrevada, exortava a que se abandonasse à misericórdia divina. Mas vendo que ela não compreendia, ajoelhou, recitou rapidamente o Misereatur e, no silêncio, a sua voz erguendo-se nas sílabas latinas mais agudas, dava uma sensação de enterro que enternecia, fazia soluçar as 2 senhoras. Depois ergueu-se, molhou o dedo nos santos olhos, murmurando as expressões penitentes do ritual, ungiu os olhos, o peito, a boca, as mãos, que há 10 anos só se moviam para chegar à escarradeira, e as plantas dos pés que há 10 anos só se aplicavam a buscar o calor da botija. E depois de queimar as bolinhas de algodão úmidas de óleo, ajoelhou-se, ficou imóvel, com os olhos postos no breviário. João Eduardo voltou em pontas de pés à sala, sentou-se no mocho do piano. Agora, de certo, durante 4 ou 5 semanas, Amélia não tornaria a tocar. E uma melancolia amoleceu-o, vendo no doce progresso do seu amor aquela brusca interrupção da morte e dos seus cerimoniais. A senhora Dona Maria entrou então toda transtornada daquela cena, e seguida de Amélia, que trazia os olhos muito vermelhos. Ah, ainda bem que está aqui, João Eduardo, disse logo a velha. Que quero que me faça um favor, que é acompanhar-me à casa. Estou toda a tremer. Estava desprevenida, e com perdão de Deus seja dito, não posso ver gente na agonia. Que ela, coitadinha, vai-se como um passarinho, e pecados não os tem. Olhe, vamos pela praça que é mais perto, e desculpe, tu, filha, dispensa, mas não posso ficar. É que me dava a dor. Ai, que desgosto! Que para ela até é melhor, pois olhem, sinto-me a desfalecer. Foi mesmo necessário que Amélia levasse abaixo ao quarto da Santa Joaneira
a reconfortá-la caridosamente com um cálice de jeropiga. Améliazinha, disse então João Eduardo, se eu sou cá necessário para alguma coisa? Não, obrigada. Ela está por instantes. Coitadinha. Não te esqueças, filha, recomendou descendo a senhora Dona Maria da Assunção. Põe-lhe as 2 velas bentas à cabeceira. Alivia muito na agonia, e se tiver muitos arrancos, põe outras 2 apagadas em cruz. Boas noites. Ai, que nem me sinto. A porta mal viu o palho. Os homens com as tochas apoderou-se do braço de João Eduardo, colou-se toda a ele com terror, um pouco também com acesso de ternura que lhe dava sempre a jeropiga. Amaro prometera voltar mais tarde, para as acompanhar como amigo naquele transe. E o cônego, que chegara quando a procissão como o palio dobrava a esquina para o lado da sé, informado desta delicadeza do senhor pároco, declarou logo que, visto que o colega Amaro vinha fazer a noitada, ele ia descansar o corpo, porque, Deus bem o sabia, aquelas comoções arrasavam-lhe a saúde. E a senhora não havia de querer que eu apanhasse alguma e me visse nos mesmos assados? Credo, senhor cônego, exclamou a santa joaneira, nem diga isso! E começou a choramingar muito abalada. Pois então, boas noites, disse o cônego, e nada de afligir. Olhe, a pobre criatura, alegria não a tinha, e como não tem pecados, não lhe importa achar-se na presença de Deus. Tudo bem considerado, senhora, é uma pechincha. E adeuzinho, que me não estou a sentir bem. Também a santa joaneira não se sentia bem. O choque, logo depois do jantar, dera-lhe ameaças de enxaqueca. E quando Amaro voltou às 11, Amélia, que fora abrir a porta, disse-lhe ao subir à sala de jantar. O senhor pároco, desculpe. A mamã veio-lhe a enxaqueca, coitada. Estava que nem via. Deitou-se, pôs água sedativa e adormeceu. Ah, deixá-la dormir. Entraram no quarto da entrevada. Tinha a cabeça virada para a parede. Dos seus beiços abertos saía um gemido muito débil e contínuo. Sobre a mesa agora, uma grossa vela benta, de morrão negro, erguia uma luz triste. E ao canto, transida de medo, a russa, segundo as recomendações da santa joaneira, ia rezando a coroa. O senhor doutor, disse Amélia baixo, diz que morre sem o sentir. Diz que há de gemer, gemer, e de repente acabar como um passarinho. Seja feita a vontade de Deus, murmurou gravemente o padre Amaro. Voltaram à sala de jantar. Toda a casa estava silenciosa. Fora ventava forte. Havia muitas semanas que não se encontravam assim sós. Muito embaraçado, Amaro aproximou-se da janela. Amélia encostou-se ao aparador. Vamos ter uma noite de água, disse o pároco. E está frio, disse ela, encolhendo-se no chale. Eu tenho estado passada de medo. Nunca viu morrer ninguém? Nunca. Calaram-se. Ele, imóvel ao pé da janela, ela encostada ao aparador, de olhos baixos. Pois está frio, disse Amaro, com a voz alterada da perturbação que lhe ia dando a presença dela àquela hora da noite. Na cozinha está a braseira acesa, disse Amélia. É melhor irmos para lá? É melhor. Foram. Amélia levou o candeeiro de latão, e Amaro, indo remexer com as tenazes o brasido vermelho, disse: Há que tempo que eu não entro aqui na cozinha. Ainda tem os vasos com os raminhos fora da janela? Ainda? É um craveiro. Sentaram-se em cadeirinhas baixas ao lado da braseira. Amélia, inclinada para o lume, sentia os olhos do padre Amaro devorá-la silenciosamente. Ele ia falar-lhe de certo. Tinha as mãos a tremer. Não ousava mover-se, erguer as pálpebras, com medo que lhe rompessem as lágrimas, mas ansiava pelas suas palavras, ou amargas ou doces. Elas vieram, enfim, muito graves. Menina Amélia, disse, eu não esperava poder assim falar-lhe a sós, mas as coisas arranjaram-se. É de certo a vontade de Nosso Senhor. E depois, como as suas maneiras mudaram tanto... Ela voltou-se bruscamente, toda escarlate, o beicinho trêmulo. Mas bem sabe por quê? Exclamou quase chorando. Sei.
Se não fosse aquele infame comunicado e as calúnias, nada se tinha passado, e a nossa amizade seria a mesma, e tudo iria bem. É justamente a esse respeito que eu lhe quero falar. Chegou a cadeira mais para junto dela, e muito suave, muito tranquilo. Lembra-se desse artigo em que todos os amigos da casa eram insultados? Em que eu era arrastado pela rua da amargura? Em que a menina mesma, a sua honra era ofendida? Lembra-se, hein? Sabe quem o escreveu? Quem? Perguntou Amélia toda surpreendida. O senhor João Eduardo, disse o pároco muito tranquilamente, cruzando os braços diante dela. Não pode ser. Tinha-se erguido. Amaro puxou-lhe devagarinho pelas saias para fazer sentar, e a sua voz continuou paciente e suave. Ouça. Sente-se. Foi ele que o escreveu. Soube ontem tudo. O notário viu o original escrito pela letra dele. Foi ele que descobriu, por meios dignos de certo, e porque era a vontade de Deus que a verdade aparecesse. Agora escute. A menina não conhece esse homem. Então baixo contou-lhe o que sabia de João Eduardo por notário. As suas noitadas com Agostinho, as suas injúrias contra os padres, a sua irreligião. Pergunte-lhe se ele se confessa há 6 anos e peça-lhe os bilhetes da confissão. Ela murmurava com as mãos caídas no regaço. Jesus! Jesus! Eu então entendi que, como íntimo da casa, como pároco, como cristão, como seu amigo, menina Amélia, porque acredite que lhe quero, enfim entendi que era o meu dever avisá-la. Se eu fosse seu irmão, dizia-lhe simplesmente: Amélia, esse homem fora de casa. Não o sou, infelizmente. Mas venho com dedicação de alma dizer-lhe: o homem com quem quer casar surpreendeu a sua boa-fé e de sua mamã. Vem aqui, sim, senhor, com aparências de bom moço, e no fundo ergueu-se como ferido de uma indignação irreprimível. Menina Amélia, é o homem que escreveu esse comunicado, que fez ir o pobre Brito para a serra de Alcobaça, que me chamou a mim sedutor, que chamou devasso ao senhor Cônego Dias, devasso, que lançou veneno nas relações de sua mamã com o cônego, e que a acusou a menina, em bom português, de se deixar seduzir. Diga, quer casar com esse homem? Ela não respondeu, com os olhos cravados no lume, 2 lágrimas mudas sobre as faces. Amaro deu passos irritados pela cozinha, e voltando ao pé dela, com a voz abrandada, gestos muito amigos. Mas suponhamos que não era ele o autor do comunicado, que não tinha insultado em letra redonda sua mamã, o senhor cônego, os seus amigos. Resta ainda a sua impiedade. Veja que destino seu se casasse com ele. Ou teria de condescender com opiniões do homem, abandonar as suas devoções, romper com os amigos de sua mãe, não pôr os pés na igreja, dar escândalo a toda a gente honesta, ou teria de se pôr em oposição com ele, e a sua casa seria um inferno. Por tudo má questão, por jejuar a sexta-feira, por ir à exposição do Santíssimo, por cumprir o domingo. Se quisesse confessar, que desavenças! Um horror! E sujeitar-se a ouvi-lo escarnecer os mistérios da fé. Ainda me lembro, na primeira noite que aqui passei, com que desacato ele falou da santa da arregaça. E ainda me lembro uma noite que o padre Natário aqui falava dos sofrimentos do nosso santo padre Pio IX, que seria preso se os liberais entrassem em Roma. Como ele tinha risinhos de escárnio, como disse que eram exagerações, como se não fosse perfeitamente certo que, por vontade dos liberais, veríamos o chefe da igreja, o vigário de Cristo, dormir num calabouço em cima de umas poucas de palhas. São as opiniões dele, que ele apregoa por toda parte. O padre Natário diz que ele e o Agostinho estavam no café ao pé do terreiro a dizer que o batismo era um abuso, porque cada um devia escolher a religião que quisesse e não ser forçado de pequeno a ser cristão. Hein? Que lhe parece? Como seu amigo lhe digo, para bem da sua alma, antes a queria ver morta do que ligada a esse homem. Case com ele e perde para sempre a graça de Deus. Amélia levou as mãos às fontes e, deixando-se cair para as costas da cadeira, murmurou muito desgraçada. Oh, meu Deus!
Meu Deus! Amaro então sentou-se ao pé dela, tocando-lhe quase o vestido com um joelho, pondo na voz uma bondade paternal. E depois, minha filha, pensa que um homem assim pode ter bom coração, apreciar sua virtude, querer-lhe como um marido cristão? Quem não tem religião não tem moral. Quem não crê não ama, diz um dos nossos santos padres. Depois de lhe passar o fogacho da paixão, começaria a ser duro consigo, mal-humorado, voltaria a frequentar o Agostinho e as mulheres da vida, e maltratá-la-ia, talvez. E que susto constante para si! Que não respeita a religião não tem escrúpulos. Mente, rouba, calunia. Veja o comunicado. Vir aqui, apertar a mão ao senhor cônego e ir para o jornal chamar-lhe devasso. Que remorsos não sentiria a menina mais tarde à hora da morte? É muito bom enquanto se tem saúde e se é nova. Mas quando chegasse a sua última hora, quando se achasse como aquela pobre criatura que está ali nos últimos arrancos, que terror não sentiria de ter de aparecer diante de Jesus Cristo depois de ter vivido em pecado ao lado desse homem? Quem sabe se ele não recusaria que lhe dessem a extrema-unção? Morrer sem sacramentos? Morrer como um animal. Pelo amor de Deus, senhor pároco, exclamou Amélia rompendo num choro nervoso. Não chore, disse ele tomando-lhe suavemente a mão entre as suas, muito trêmulas. Escute, abra-se comigo. Vá, esteja sossegada, tudo se remedeia. Não há banhos publicados. Diga-lhe que não quer casar, que sabe tudo, que o odeia. Esfregava, apertava devagarinho a mão de Amélia. E subitamente, com voz de um ardor brusco, não se importa com ele, não é verdade? Ela respondeu muito baixo com a cabeça caída sobre o peito. Não. Então aí tem. Fez excitado. E diga-me, gosta de outro? Ela não respondeu, com o peito a arfar fortemente, os olhos dilatados para o lume. Gosta? Diga, diga! Passou-lhe o braço sobre o ombro, atraindo-a docemente. Ela tinha as mãos abandonadas no regaço. Sem se mover, voltou devagar para ele, os olhos resplandecentes sob uma névoa de lágrimas, e entreabriu devagar os lábios, pálida, toda desfalecida. Ele estendeu os beiços a tremer, e ficaram imóveis, colados num só beijo, muito longo, profundo, os dentes contra os dentes. Minha senhora! Minha senhora! Gritou de repente num terror a voz da russa dentro. Amaro ergueu-se de um salto, correu ao quarto da entrevada. Amélia estava tão trêmula que precisou encostar-se à porta da cozinha um momento, com as pernas vergadas, a mão sobre o coração. Recuperou-se, desceu a acordar a mãe. Quando entraram no quarto da idiota, Amaro, ajoelhado com a face quase sobre o leito, rezava. As duas senhoras rojaram-se no chão. Uma respiração acelerada sacudiu o peito, as ilhargas da velha. E à medida que o arquejo se tornava mais rouco, o pároco precipitava suas orações. Subitamente o som agonizante cessou. Ergueram-se, a velha estava imóvel, com os bugalhos dos olhos saídos e baços. Expirara. O padre Amaro trouxe logo as senhoras para a sala. E aí a Santa Joaneira, curada pelo choque da sua enxaqueca, desabafou, em acessos de choro, recordando o tempo em que a pobre mana era nova. E que bonita era! E que bom casamento estivera para fazer com o morgado da figareira. É o gênio mais dado, senhor pároco, uma santa. E quando Amélia nasceu, e que eu estive tão mal, que não se tirou de ao pé de mim noite e dia. E alegre não havia outra. Ai, Deus da minha alma! Deus da minha alma! Amélia, encostada à vidraça na sombra da janela, olhava entorpecida a noite negra. Bateram então a campainha. Amaro desceu com uma vela. Era João Eduardo, que ao ver o pároco àquela hora na casa, ficou petrificado, junto da porta aberta, enfim balbuciou. Eu vinha saber se havia novidade. A pobre senhora expirou agora mesmo. Ah! Os dois homens olharam-se um instante fixamente. Se eu sou
Preciso para alguma coisa? Disse João Eduardo. Não, obrigado. As senhoras vão se deitar. João Eduardo fez-se pálido da cólera que lhe davam aqueles modos de dono da casa. Esteve ainda um momento hesitando, mas vendo o pároco abrigar a luz com a mão contra o vento da rua, bem, boa noite, disse. Boa noite. O padre Amaro subiu e, depois de deixar as duas senhoras no quarto da Santa Joaneira, porque cheias de terror queriam dormir juntas, voltou ao quarto da morta, despertou a vela sobre a mesa, acomodou-se numa cadeira e começou a ler o breviário. Mais tarde, quando toda a casa estava silenciosa, o pároco, sentindo o sono entorpecê-lo, veio à sala de jantar. Reconfortou-se com um cálice de vinho do Porto que achara no aparador e saboreava regaladamente o cigarro, quando ouviu na rua passos de botas fortes que iam, vinham, por baixo das janelas. Como a noite estava escura, não pôde distinguir o passeante. Era João Eduardo que rondava a casa, furioso. 12. A outro dia cedo, a senhora Dona Josefa Dias, que entrara havia pouco da missa, ficou muito surpreendida, ouvindo a criada que lavava as escadas dizer de baixo: "Está aqui o senhor Padre Amaro, senhora Dona Josefa." O pároco ultimamente raras vezes vinha à casa do cônego, e Dona Josefa gritou logo lisonjeada e já curiosa: "Que suba para aqui! Não é de cerimônia, é como de família, que suba!" Estava na sala de jantar, arranjando numa travessa ladrilhos de marmelada, com um vestido de barege preto esgaçado na ilharga e arqueado em redor dos tornozelos por uma crinoline de um só arco. Trazia nessa manhã óculos azuis, e foi logo ao patamar, arrastando os seus medonhos chinelos de ourelo e preparando por baixo do lenço preto rebuchado sobre a testa um ar agradável para o senhor pároco. "Ora, ditosos olhos!" exclamou. "Eu entrei a bocadinho e já cá tenho a primeira missinha. Fui hoje à capela de Nossa Senhora do Rosário", disse-a o padre Vicente. "Ai, e que virtude que me fez hoje, senhor pároco! Sente-se, aí não que lhe vem ar da porta." Então, a pobre entrevada lá se foi. "Conte lá, senhor pároco." O pároco teve de descrever a agonia da entrevada, a dor da Santa Joaneira, como depois de morta a face da velha parecera remoçar, o que as senhoras tinham decidido a respeito da mortalha. "Aqui para nós, Dona Josefa, é um grande alívio para Santa Joaneira." E, de repente, puxando-se para a beira da cadeira, assentando as mãos nos joelhos: "E que me diz a do senhor João Eduardo? Já sabe? Foi ele que escreveu o artigo." A velha exclamou, levando as mãos à cabeça: "Ai, nem me fale nisso, senhor pároco, nem me fale nisso, que até tenho estado doente." "Ah, já sabe?" "E mais que sei, senhor pároco. O senhor padre Natário, devo-lhe esse favor, esteve aqui ontem e contou-me tudo. Ai, que maroto! Ai, que alma perdida!" "E sabe que é o íntimo do Agostinho? Que são bebedeiras na redação até de madrugada, que vai para o bilhar do terreiro achincalhar a religião?" "Ai, por quem é, senhor pároco, nem me diga, nem mo diga, que ontem, quando o senhor padre Natário esteve aí, até tive escrúpulos de ouvir tanto pecado, que lhe devo esse favor ao senhor padre Natário, logo que soube, veio me contar. É de muito delicado. E olhe, senhor pároco, a mim, sempre me quis parecer isso mesmo do homem. Eu nunca o disse, que lá isso, esta boquinha, nunca se pôs em vidas alheias. Mas tinha cá dentro um palpite. Ele ia à missa, cumpria o jejum, mas eu cá tinha desconfiança que aquilo era para enganar a Santa Joaneira e a pequena. Agora se vê, ele foi criatura que nunca me caiu em graça. Nunca, senhor pároco." E de repente, com os olhinhos luzidios, numa alegria perversa: "E agora já se sabe, o casamento desmancha-se?" O padre Amaro recostou-se na cadeira e muito pausadamente: "Ora, minha senhora, seria notório que uma rapariga de bons princípios fosse casar com um pedreiro livre, que não se confessa há 6 anos? Credo, senhor pároco, antes vê-la morta, é necessário dizer tudo à rapariga." O padre Amaro interrompeu, chegando rapidamente a cadeira para o pé dela.
Pois foi justamente para isso mesmo que eu a vim procurar, minha senhora. Eu ontem já falei com a pequena. Mas compreende, no meio daquele desgosto, com a pobre senhora a expirar ao lado, não pude insistir muito. Enfim, disse-lhe o que havia, aconselhei-a por bons modos, expus-lhe que ia perder a sua alma, ter uma vida desgraçada, etc. Fiz o que pude, minha senhora, como amigo e como pároco. E como era o meu dever, ainda que me custou, realmente custou-me, lembrei-lhe que como cristã e como senhora, tinha a obrigação de romper com o escrevente. E ela? O padre Amaro fez uma visagem descontente. Não disse que sim, nem que não. Pôs-se a fazer biquinho a choramingar. É verdade que estava muito alterada com a morte em casa, que a rapariga não morre por ele, isso é claro. Mas quer casar. Tem medo que a mãe morra, que se veja só. Enfim, sabe o que são raparigas. Que as minhas palavras fizeram-lhe efeito, ficou muito indignada, etc. Mas enfim, eu pensei que o melhor era a senhora falar-lhe. A senhora é amiga da casa, é madrinha, conheceu-a de pequena. Estou certo que no seu testamento havia de lhe deixar uma boa lembrança. Tudo isto são considerações. Ai, fica por minha conta, senhor pároco, exclamou a velha. Hei de lhas contar. A rapariga o que precisa é quem a dirija. Aqui para nós precisa quem a confesse. Ela confessa-se ao padre Silvério, mas sem querer dizer mal, o padre Silvério, coitado, pouco vale. Muito caridoso, muita virtude, mas o que se chama jeito não tem. Para ele a confissão é a desobriga. Pergunta a doutrina, depois faz o exame pelos mandamentos da lei de Deus. Veja, senhora, está claro que a rapariga não furta, nem mata, nem deseja a mulher do seu próximo. A confissão assim não lhe aproveita. O que ela precisa é um confessor teso, que lhe diga para ali, e sem réplica. A rapariga é um espírito fraco, como a maior parte das mulheres não se sabe dirigir por si. Necessita por isso um confessor que a governe com uma vara de ferro, a quem ela obedeça, a quem conte tudo, a quem tenha medo. É como deve ser um confessor. O senhor pároco é que lhe servia. Amaro sorriu modestamente. Não digo que não. Havia de aconselhá-la bem. Sou amigo da mãe. Acho que ela é boa rapariga e digna da graça de Deus. Que eu sempre que converso com ela, todos os conselhos que posso em tudo dou-lhes. Mas a senhora compreende. Há coisas em que se não pode estar a falar na sala, com gente à volta. Só se está à vontade no confessionário. E é o que me falta. São as ocasiões de lhe falar só. Mas, enfim, eu não posso ir dizer-lhe. A menina agora há de confessar-se comigo. Eu nisso sou muito escrupuloso. Mas digo-lhe eu, senhor pároco. Ah, digo-lhe eu. Ora, isso é que era um grande favor. Era um bem que fazia aquela alma. Porque se a rapariga me entrega a direção da sua alma, então podemos dizer que lhe acabaram as dificuldades e temo-la no caminho da graça. E quando lhe vai falar, dona Josefa? Dona Josefa, como julgava pecado adiar, estava decidida a falar-lhe essa mesma noite. Não me parece, dona Josefa. Hoje é noite de pêsames. O escrevente naturalmente está lá. Credo, senhor pároco, pois eu e as outras pequenas havemos de passar a noite debaixo das mesmas telhas com um herege? Tem de ser. Enfim, o rapaz por ora é considerado da família. Além disso, dona Josefa, a senhora, a dona Maria, Esgão sozinhos, são pessoas da maior virtude. Mas nós não devemos ter orgulho da nossa virtude. Arriscamo-nos a perder-lhe todos os frutos. E é um ato de humildade que agrada muito a Deus, o misturar-nos às vezes com os maus. É como quando um grande fidalgo tem de estar lado a lado com um trabalhador de enxada. É como se disséssemos, eu sou-te superior em virtude, mas comparado com o que devia ser para entrar na glória, quem sabe se não sou tão pecador como tu? E esta humilhação da alma é a melhor oferta que podemos fazer a Jesus. Dona Josefa escutava-o babosa e numa admiração. Ai, senhor pároco, que até dá virtude ouvi-lo! Amaro curvou-se. Deus, às vezes, na sua bondade, inspira-me justas palavras, pois, minha senhora,
Eu não quero maçar mais. Ficamos entendidos. A senhora fala pequena amanhã. E se, como é de crer, ela consentir escutar os meus conselhos, traz-ma a Sé no sábado às 8 horas. E fale-lhe teso, dona Josefa. Deixa-a comigo, senhor pároco. Então não quer provar da minha marmelada? Provarei, disse Amaro, tomando um ladrilho em que cravou os dentes com dignidade. É dos marmelos da Dona Maria. Saiu-me melhor que a das gansozinhos. Pois adeus, dona Josefa. Ah, é verdade que diz o nosso cônego deste caso do escrevente? O mano? Neste momento a campainha embaixo repicou com furor. Há de ser ele, disse logo dona Josefa. E vem zangado. Vinha com efeito da fazenda, furioso com o caseiro, o regedor, o governo e a perversidade dos homens. Tinham-lhe roubado uma porção de cebolinho. E, abafado de cólera, aliviava-se repetindo com gozo o nome do inimigo. Credo, mano, que até lhe fica mal, exclamou dona Josefa, tomada de escrúpulos. Ora, mana, deixemos essas pieguices para a quaresma. Digo, cos diabos. E repito, cos diabos. Mas eu lá disse ao caseiro que se sentir gente na fazenda, carregue a espingarda e faça logo. Há uma falta de respeito pela propriedade, disse Amaro. Há uma falta de respeito por tudo, exclamou o cônego. Um cebolinho que dava saúde só olhar para ele. Pois, senhores, lá vai. Isto é o que eu chamo um sacrilégio. Um desaforado sacrilégio, acrescentou com convicção. Porque o roubo do seu cebolinho, o cebolinho de um cônego, parecia-lhe um ato tão negro de impiedade como se tivessem sido furtados os vasos santos da Sé. Falta de temor a Deus. Falta de religião, observou dona Josefa. Que falta de religião, replicou o cônego exasperado. Falta de cabos de polícia é o que é. E voltando-se para Amaro, hoje é o enterro da velha, hein? Ainda mais essa. Vá, mana, mande-me lá dentro uma volta lavada e os sapatos de fivela. O padre Amaro, então, retomado pela sua preocupação, estávamos cá a falar do caso do João Eduardo, o comunicado. Isso é outra maroteira que tal, fez logo o cônego. Vejam essa também. Que quadrilha vai pelo mundo, que quadrilha! E ficou de braços cruzados, com os olhos arregalados como contemplando uma legião de monstros, soltos pelo universo e arremessando-se com impudência contra as reputações, os princípios da igreja, a honra das famílias e o cebolinho do clero. Ao sair, o padre Amaro renovou ainda suas recomendações à dona Josefa, que o acompanhara ao patamar. Então hoje, noite de pêsames, não se faz nada. Amanhã fala a rapariga, e lá para o fim da semana leva-me a Sé. Bem, e convença a rapariga, dona Josefa, trate de salvar aquela alma. Olhe que Deus tem os olhos em si. Fale-lhe teso, e o nosso cônego que se entenda com a Santa Joaneira. Pode ir descansado, senhor pároco. Sou madrinha, e quer ela queira, quer não, hei de pô-la no caminho da salvação. Amém, disse o padre Amaro. Nessa noite, com efeito, dona Josefa não fez nada. Eram os pêsames na Rua da Misericórdia. Estavam embaixo na saleta, alumiada lugubremente por uma só vela com um abajur verde escuro. A Santa Joaneira e Amélia de luto ocupavam tristemente o canapé ao centro, e em redor, nas fileiras de cadeiras apoiadas à parede, as amigas cobertas de negro pesado conservavam-se funebremente imóveis, de faces contristadas num torpor mudo. Às vezes 2 vozes ciciavam, ou de um canto, na sombra, saía um suspiro. Depois o Libaninho, ou Arthur Couceiro, ia em bicos de pés espevitar o morrão da velha. A Dona Maria da Assunção expectorava o seu catarro com um som choroso, e no silêncio ouviam tamancos bater no lajedo na rua, ou os quartos de hora no relógio da Misericórdia. A intervalos, a russa, toda de negro, entrava com o tabuleiro de doces e copos de chazada. Levantava-se então o abajur
E as velhas, que já iam cerrando as pálpebras, sentindo a sala mais clara, levavam logo os lenços aos olhos e, com ais, serviam-se de bolinhos da encarnação. João Eduardo lá estava a um canto, ignorado, ao pé da gansoso surda que dormia com a boca aberta. Toda a noite, o seu olhar procurara debalde o olhar de Amélia, que não se movia, com o rosto sobre o peito, as mãos no regaço, torcendo e distorcendo o seu lenço de cambraieta. O senhor Padre Amaro e o senhor Cônego Dias vieram às 9 horas. O pároco, com passos graves, foi dizer a Santa Joaneira: Minha senhora, o golpe é grande, mas consolemo-nos pensando que sua excelentíssima mana está a esta hora gozando a companhia de Jesus Cristo. Houve em redor uma murmuração de soluços, e como não restavam cadeiras, os 2 eclesiásticos sentaram-se aos 2 cantos do canapé, tendo no meio a Santa Joaneira e Amélia em lágrimas. Eram assim reconhecidos pessoas de família. A senhora Dona Maria da Assunção notou baixinho a Dona Joaquina Gansoso. Ai, até dá gosto vê-los assim todos 4. E até às 10 horas a noite de pêsames continuou soturna e sonolenta, perturbada apenas pela tosse constante de João Eduardo, que estava constipado, e que, na opinião da senhora Dona Josefa Dias, que o disse a todos depois, tossia só para fazer troça e para achincalhar o respeito aos mortos. Daí a 2 dias, às 8 horas da manhã, a senhora Dona Josefa Dias e Amélia entraram na sé, depois de terem falado no terraço a Amparo, mulher do boticário, que tinha uma criança com sarampo, e apesar de não ser coisa de cuidado, viera a cautela fazer uma promessa. O dia estava enevoado, a igreja tinha luz parda. Amélia, pálida sob a sua mantilha de renda, parou defronte do altar de Nossa Senhora das Dores, deixou-se cair de joelhos e ficou imóvel, com o rosto sobre o livro de missa. A senhora Dona Josefa Dias, com passos fofos, depois de se ter prostrado diante da capela do Santíssimo e do altar-mor, foi empurrar devagarinho a porta da sacristia. O padre Amaro lá passeava, com os ombros vergados, as mãos atrás das costas. Então, perguntou logo, erguendo para Dona Josefa sua face muito barbeada, onde os olhos reluziam inquietos. Está ali, disse a velha baixinho, numa expressão de triunfo. Fui eu mesma buscá-la. Aí falei-lhe teso, senhor pároco, não lhas poupei. Agora é consigo. Obrigado, Dona Josefa, disse o padre, apertando-lhe as mãos ambas com força. Deus há de lhe levar em conta. Olhou em redor nervoso, apalpou-se para sentir o lenço à carteira dos papéis e, cerrando devagarinho a porta da sacristia, desceu à igreja. Amélia ainda estava ajoelhada, fazendo um vulto negro imóvel contra o pilar branco. Psiu! Fez-lhe Dona Josefa. Ela ergueu-se devagar, muito escarlate, compondo tremulamente, com as mãos as pregas da mantilha em roda do pescoço. Aqui lhe a deixo, senhor pároco, disse a velha. Vou a Amparo da botica e venho depois por ela. Ora vai, filha, vai, Deus te alumie essa alma. E saiu com mesuras a todos os altares. O Carlos da botica, que era inquilino do cônego e um pouco ronceiro na renda, desbarretou-se com espalhafato. Apenas Dona Josefa apareceu à porta e conduziu-a logo acima, à sala de cortinas de caça, onde a Amparo costurava a janela. Ai, não se prenda, senhor Carlos, dizia-lhe a velha. Não largue os seus afazeres. Eu deixei a afilhada na sé e venho aqui descansar um bocadinho. Então, se me dá licença, e como vai o nosso cônego? Não tornou a ter a dor, mas tem sofrido de tonturas. Começos de primavera, disse o Carlos, que retomara o seu ar majestoso, de pé no meio da sala, com os dedos nas aberturas do colete. Também eu me tenho sentido perturbado. Nós, as pessoas sanguíneas, sofremos sempre disto que se pode chamar o renascimento da seiva. Há uma abundância de humores no sangue, que, não sendo eliminados pelos canais próprios, vão, por assim dizer, abrir caminho aqui e além pelo corpo, sob a forma de furúnculo,
espinha, nascida às vezes em lugares bem incômodos, e ainda que em si insignificantes, acompanhados sempre, por assim dizer, de um cortejo. Perdão, sinto o praticante apalrar. Se me dá licença, respeitos ao nosso cônego, que use a magnésia de James. Dona Josefa então quis ver a menina com sarampo, mas não passou da porta do quarto recomendado à pequena, que arregalava uns olhos de febre, muito abafada na roupa. Não se descuidasse das suas oraçõezinhas de manhã e à noite. Aconselhou a Amparo alguns remédios, que eram milagrosos no sarampo. Mas se a promessa fora feita com fé, a menina podia considerar-se curada. Aí, todos os dias, dava graças a Deus de se não ter casado. Que filhos eram só para dar trabalho e canseiras, e com as quesilhas que traziam e o tempo que tomavam, eram até causa de uma mulher se descuidar das suas práticas e meter a alma no inferno. Tem razão, Dona Josefa, disse a Amparo. É um castigo. E eu com 5? Às vezes faz-me tão doida que me sento aqui na cadeirinha e põe-me a chorar só comigo. Tinham voltado para junto da janela e gozaram muito, espreitando o senhor administrador do conselho, que por trás da vidraça da repartição namorava de binóculo a do Teles Alfaiate. Ai, era um escândalo, que nunca houvera em Leiria autoridades assim. O secretário-geral era um desaforo com a Novaes. Que se podia esperar de homens sem religião? Educados, em Lisboa, que, segundo Dona Josefa, estava predestinada a perecer como Gomorra pelo fogo do céu. A Amparo cosia com a cabeça baixa, envergonhada, talvez diante daquela indignação piedosa, dos desejos culpados que a ruíam de ver o passeio público e de ouvir os cantores em São Carlos. Mas bem depressa a senhora Dona Josefa começou a falar do escrevente. A Amparo não sabia nada, e a velha teve a satisfação de contar prolixamente, tintim por tintim, a história do comunicado, o desgosto na Rua da Misericórdia e a campanha de Natário para descobrir o liberal. Alargou-se principalmente sobre o caráter de João Eduardo, a sua impiedade, as suas orgias. E, considerando um dever de cristã aniquilar o ateu, deu mesmo a entender que alguns roubos ultimamente cometidos em Leiria eram obra de João Eduardo. A Amparo declarou-se banzada. O casamento, então, com a Améliazinha... Isso pertence à história, declarou com júbilo Dona Josefa Dias. Vão pô-lo fora de casa, e por muito feliz se deve o homem dar em não ir parar ao banco dos réus, que a mim o deve e a prudência do mano e do senhor Padre Amaro, que havia motivos para o ferrar na cadeia. Mas a pequena gostava dele, ao que parece. Dona Josefa indignou-se. Credo, Amélia era uma rapariga de juízo de muita virtude. Apenas conheceu os desaforos. Foi a primeira a dizer que não e que não. Ai, detestava-o. E Dona Josefa, baixando a voz em confidência, contou que era positivo que ele vivia com uma desgraçada para os lados do quartel. Disse-o, o senhor Padre Natário afirmou, e aquilo é homem que da sua boca nunca sai senão verdade pura. Foi muito delicado comigo, devo-lhe esse favor. Apenas soube, veio-me logo dizer à casa pedir-me conselhos. Enfim, muito atencioso. Mas o Carlos apareceu de novo. Tinha a botica desembaraçada um momento, que não o tinham deixado respirar toda a manhã, e vinha fazer companhia às senhoras. Então já sabe, senhor Carlos, exclamou logo Dona Josefa, o caso do comunicado e do João Eduardo? O farmacêutico arregalou seus olhos redondos. Que relação havia entre um artigo tão indigno e esse mancebo que lhe parecia honesto? Honesto? Ganiu a senhora Dona Josefa Dias. Foi ele que o escreveu, senhor Carlos? E vendo o Carlos morder o beiço de surpresa, Dona Josefa, entusiasmada, repetiu a história da maroteira. Que lhe parece, senhor Carlos? Que lhe parece? O farmacêutico deu a sua opinião numa voz vagarosa, sobrecarregada da autoridade de um vasto entendimento. Nesse caso, digo, e todas as pessoas de bem o dirão comigo, é uma vergonha para a Leiria. Eu já tinha observado quando li o comunicado. A religião é a base da sociedade.
E miná-la é, por assim dizer, querer aluir o edifício. É uma desgraça que haja na cidade desses sectários do materialismo e da república que, como é sabido, querem destruir tudo o que existe. Proclamam que os homens e as mulheres se devem unir com a promiscuidade de cães e cadelas. Desculpem exprimir-me assim, mas a ciência é a ciência. Querem ter o direito de entrar em minha casa, levar minhas pratas e o suor do meu rosto. Não admitem que haja autoridades, e se os deixassem, seriam capazes de cuspir na sagrada hóstia. Dona Josefa encolheu-se com um gritinho muito arrepiada. E ousa esta seita falar em liberdade. Eu também sou liberal. Que, francamente o digo, eu não sou fanático. Nem pelo fato de um homem pertencer ao sacerdócio o julgo um santo, não. Por exemplo, sempre embirrei com o pároco Miguéis. Era uma jiboia. Desculpe, minha senhora, mas era uma jiboia. Disse-lhe na cara, porque a lei das rolhas já lá vai. Derramamos o nosso sangue nas trincheiras do porto, justamente para não haver lei das rolhas. Disse-lhe na cara, Vossa Senhoria é uma jiboia. Mas, enfim, quando o homem veste uma batina, deve ser respeitado. E o comunicado, repito, é uma vergonha para a leiria. E também lhe digo, com esses ateus, esses republicanos, não deve haver consideração. Eu sou um homem pacífico. Aqui, a Amparozinho conhece-me bem, pois se eu tivesse de aviar uma receita para um republicano declarado, não tinha dúvida, em lugar de lhe dar uma dessas composições benéficas que são o orgulho da nossa ciência, de lhe mandar uma dose de ácido prússico. Não direi que lhe mandasse ácido prússico, mas se estivesse no banco dos jurados, havia de lhe fazer cair em cima todo o peso da lei. E balançou-se um momento sobre a ponta das chinelas, lançando um grande gesto em redor, como se esperasse os aplausos de um conselho de distrito ou de uma municipalidade em sessão. Mas na Sé bateram então devagar às 11, e Dona Josefa embrulhou-se à pressa no seu mantelete para ir buscar a pequena, coitada, que havia de estar farta de esperar. O Carlos acompanhou-a, desbarretando-se e dizendo-lhe, como um mimo que remetia ao seu senhorio: Repita ao nosso cônego quais são as minhas opiniões, que nessa questão do comunicado e de ataques ao clero estou de alma e coração com suas senhorias. Criado seu, minha senhora, o tempo vai se a embrulhar. Quando Dona Josefa entrou na igreja, Amélia estava ainda no confessionário. A velha tossiu alto, ajoelhou e, com as mãos sobre a face, abismou-se numa devoção à Senhora do Rosário. A igreja ficou numa imobilidade e num silêncio. Depois, Dona Josefa, voltando-se para o confessionário, espreitou por entre os dedos. Amélia conservava-se imóvel, com a mantilha muito puxada para o rosto, a roda do vestido negro espalhada em redor. E Dona Josefa recaiu na sua reza. Uma chuva fina fustigava agora os vidros de uma janela ao lado. Enfim, houve no confessionário um rangido de madeira, um frufru de vestidos nas lajes, e Dona Josefa, voltando-se, viu de pé diante dela Amélia com a face escarlate e o olhar reluzindo muito. — Está há muito tempo à espera, madrinha? — Um bocadinho. Estás prontinha, hein? Ergueu-se, persignou-se e as duas senhoras saíram da sé. Ainda caía uma chuva fina, mas o senhor Artur Couceiro, que passava no largo com ofícios para o governo civil, foi levá-las à Rua da Misericórdia debaixo do seu guarda-chuva.